E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo da saga Sobrenatural, né? Que eu acredito que esse quinto filme promete fortes emoções. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme ainda não foi lançado nos cinemas, mas é provável que esse vídeo tenha saído já depois, tá? Então nesse vídeo especial eu vim falar das entidades demoníacas que assombraram os 4 filmes de Sobrenatural antes desse quinto, certo? Lembrando que eu não vou falar daquelas entidades mais leves, aquelas que têm leves aparições, eu vou falar daqueles que antagonizaram todos esses 4 filmes. Então desde já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Está pronto? Pronto para esquecer o além, de uma vez por todas. Então, gente, eu vou falar aqui quais são os demônios, né, as entidades que assombraram esses filmes num grau de, como eu poderia dizer, num grau de periculosidade. Então eu não vou falar na ordem que os filmes foram lançados e também não é bem na ordem cronológica, mas acabou que a forma, ou a estrutura que eu fiz aqui, o roteiro que eu fiz aqui, acabou que as entidades que eu vou mencionar aqui vai ser por ordem cronológica dos filmes, que inclusive lancei um vídeo aqui sobre qual a ordem cronológica correta de você assistir os filmes Sobrenatural. Tá um vídeo bem legal, bem bacana, bem curtinho e bem simplificado para vocês assistirem. Se vocês ainda não viram, dá uma olhada lá. Bom, galera, vamos falar aqui da primeira entidade, que é o Chiado, também conhecido como o Homem que Não Podia Respirar. Ele apareceu ali em Sobrenatural capítulo 3, A Origem, e ele é a entidade principal, né, o verdadeiro antagonista do terceiro filme, que ele estava assombrando a Queen Brenner. Quando a Queen ela sofreu aquele acidente, ela acabou herdando, digamos assim, a habilidade de projeção astral. Na verdade, eu acredito que ela já teve, porque ela tentou contactar a Elise antes por conta da mãe dela, porque a mãe dela faleceu. Ela queria estabelecer um contato com a mãe dela, mas acabou que não deu muito certo e nesse vai e vem de ficar tentando chamar a mãe dela, ela acabou chamando a atenção de outros espíritos e um desses é justamente este, que é o Chiado, que é o Homem que Não Podia Respirar. A Queen acabou sendo possuída, né, por esse demônio. A Elise, ela foi lá pro distante para tentar salvar a Queen. Eu, particularmente, eu acho essa entidade a mais fraca da franquia, porque a gente não tem necessariamente um porquê dela existir. Ela está ali e pronto. A gente não tem uma história por trás, a gente não sabe se ele já foi um humano na vida real ou se ele é propriamente apenas um demônio. Então a gente não sabe muito sobre ele. Então acho que até por isso que eu acho que o Sobrenatural capítulo 3 é o mais fraco da franquia, justamente porque a sua entidade principal não tem tantas camadas. Bom, e a segunda entidade que eu vou mencionar é o Keyface, também conhecido como o Homem das Chaves, que, na minha opinião, eu acho uma entidade muito poderosa, porque foi essa entidade que provocou a morte da mãe da Elise, ali quando ela ainda era criança. Bom, da mesma forma do demônio Chiado no terceiro filme, esse do Homem das Chaves, eu acredito que ele é necessariamente um demônio mesmo, ele já não é uma entidade de uma pessoa que já viveu, né, que já foi viva, que já viveu aqui no nosso plano. Eu acredito que ele é de fato um demônio também, mas diferente desse do Chiado, eu acho que ele tem um pouquinho mais de bagagem, até mesmo um pouquinho mais de participação nessa franquia. Eu acho que ele estabelece muito bem a questão justamente das portas vermelhas, porque esse é o tema principal do quinto filme, mas na verdade esse é o tema de todos os outros filmes. Porque em todos os filmes Sobrenatural a gente vê essa porta vermelha, certo? Então, essa entidade, que é o Homem das Chaves, ele é responsável por abrir essas portas. Então, foi até mesmo nesse filme, quando a Elise entrou lá no distante para tentar salvar a sobrinha dela, né? Porque a sobrinha dela ficou presa lá, e a Imogen, que é a outra sobrinha dela, também entraram. Enquanto elas estavam tentando escapar, a Elise acabou abrindo uma porta, e nessa porta, no plano dos vivos, estava o Dalton ali no porão, subindo a escada, que ele leva um tombo, e quando ele olha, e parece que ele percebe que a Elise, juntamente com a Imogen e a outra, estavam ali. Só que aqui, a Elise cometeu o seu primeiro grande erro, porque ela esqueceu de fechar essa porta. Então, por isso que eu acredito que o Dalton, ele começou a ser assombrado, ele passou a ser
de uma certa forma, acessado pelo Lipstick, que é o demônio da face vermelha, a gente já vai chegar nele, por conta desse descuido da Elise, porque a Elise não fechou a porta do mundo astral. Então, eu acredito que nessa brecha que abriu entre o mundo das trevas e o nosso mundo, o Lipstick, juntamente com outras entidades, acabaram passando por essa porta. Então, assim, foi um pequeno, grande vacilo da Elise. Tudo bem que ela não teve culpa. E o Keyface, ele foi, como eu tinha falado, ele foi o responsável pela morte da mãe dela, mas também o Keyface, ele é um demônio agressor, manipulador e insidioso, né, que é o título original do filme, né, que o título original do filme, na tradução literal, seria insidioso. Então, o que é insidioso? É justamente aquela pessoa manipuladora e tal, e esse demônio, o Keyface, ele faz justamente isso, porque era ele que manipulava o pai da Elise a maltratar tanto ela, quanto o irmão dela, o Christian, quanto a esposa. E também ele tinha um segredo muito mortal, que ele prendia mulheres ali no porão da casa, torturava elas até a morte. Então tudo isso acontecia por conta deste demônio. Era um demônio muito cruel, muito violento e muito manipulador. E isso se repetiu anos depois com o Ted Garza, que o Ted Garza chamou a Elise dizendo que estava sendo assombrado, que tem algum fantasma aqui na minha casa. A Elise foi, no começo ela relutou, ela não queria, porque justamente era a casa onde ela cresceu, era a casa onde ela viu entidades, onde ela era abusada fisicamente pelo pai, e ela acabou fugindo daquele lugar quando ela tinha apenas 16 anos. Então, quando ela retorna ali, que ela passa a acessar melhor as memórias daquele lugar, ela descobre que, assim como aconteceu com o pai dela, também está acontecendo com o Ted Garza. O Ted Garza estava mantendo uma mulher presa ali no cativeiro, e ele estava fazendo exatamente a mesma coisa que o pai da Elise fazia. Tinha uma entidade, né, tinha um fantasma que estava tentando alertar a Elise, ajuda ela. E a gente descobre que esse fantasma que estava tentando alertar a Elise esse tempo todo era uma das mulheres, se eu não me engano é a Ana, né? Era uma das mulheres que foi violentada, né, e acabou sendo morta pelo pai dela lá no passado, que foi justamente no dia que a Elise fugiu de casa. Então, por isso que eu acho o Homem das Chaves um demônio muito poderoso e bem superior ao Homem que Não Podia Respirar, e é um dos meus, digamos, top 3 ali. Vamos colocar assim, tá no meu top 3. Bom, e o próximo que nós vamos falar é sobre Parker Crane, ou também conhecido como a Noiva de Preto. Galera, esse eu deixei em segundo, mas na minha ordem de preferência ele ficaria em primeiro, porque eu acho que a história do Parker Crane, a história da Noiva de Preto, é a mais bem trabalhada da franquia inteira, certo? Ele foi o antagonista principal do segundo filme, é tanto que foi ele que possuiu o Josh. Então toda a conexão do Josh com esses filmes vem dela, certo? Vem no caso do Parker Crane. E o Parker Crane, ele tem uma história muito cruel e muito triste, que isso se dá também por conta da infância dele e tudo que ele passou com a mãe dele. A história do Parker Crane merece ter um vídeo individual, porque tem muitas coisas que eu gostaria de pontuar, e se eu falar nesse vídeo vai acabar ficando mais longo do que eu queria. Mas eu diria que o Parker Crane é uma das melhores e principais entidades que acontece, porque ele foi um homem vivo, né? Ele era uma criança muito rejeitada pela mãe. A mãe dela não aceitou ter um filho homem, então é tanto que ela vestia ele como mulher, como menina, e ela se recusava quando ele falava que o nome dele era Parker. Ela falava que, seu nome não é Parker, seu nome é Marilyn. Então, com o tempo, ele cresceu, aquele ódio, aquele rancor acabou dominando o coração dele, e ele passou a fazer mal, a cometer assassinatos com mulheres. E você pode ver que todas as vítimas dele eram mulheres. Então, assim, meio que ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio, porque todos esses anos a mãe dele queria tornar ele mulher, que ele acabou assassinando várias garotas. E para cometer os assassinatos, ele usava um vestido de noiva preto. Então a gente via, ele parecia uma velha, mas na verdade era o Parker Crane. Bom,
tem muitas coisas que eu gostaria de pontuar sobre o Parker Crane, sobre a Noiva de Preto, mas eu acho que merece um vídeo individual só para falar dele em breve, não sei quando, não posso prometer, mas um dia vai sair. E agora vamos falar do Lipstick, ou também conhecido como o Demônio da Face Vermelha. Bom, galera, deixei ele por último, né? Na verdade vai ter um bônus que eu vou falar daqui a pouco, mas um bônus bem de leve, mas eu deixei esse por último porque ele é a principal entidade e o principal antagonista de toda a franquia. Então, todos os 4 filmes e o 5º que vai ser lançado tem conexão com o Lipstick, que é o Demônio da Face Vermelha. Como eu tinha falado, né, que quando a Elise cometeu o equívoco de deixar a porta do mundo astral aberta, o Lipstick acabou entrando ali no mundo dos vivos e acabou arrastando o Dalton ali pro distante, né, deixando o Dalton preso. E eu acho essa uma entidade muito, mas muito assustadora. Diferente do que eu tinha reclamado no início desse vídeo sobre o Demônio Chiado, ele não tem uma história, ele não tem um porquê, a gente não sabe de onde ele surgiu. Aqui o Lipstick é da mesma forma, mas a gente já sabe que ele é um demônio. Então assim, um demônio, ele não tem necessariamente, digamos, uma história, certo? Mas eu acho que ele causa um incômodo tão grande, ele causa um medo assim tão grande, que a gente até esquece essa parte de que ele não tem tanta profundidade como o Parker Crane, por exemplo. Mas a gente sabe que é um ser violento, que é um ser cruel. Então a Elise viu ele e era muito assim, eu achei muito sinistro aquela cena onde ela consegue ver ele no teto e não mostra ele, mas ela descreve tudo. Ela descreve tudo e o Specs está ali desenhando e tal. Eu fiquei aterrorizado só com aquela descrição. A gente vê que a Lorraine também, ela chegou a ver ele através de sonhos e um dos maiores jumpscares da história do cinema do terror foi justamente quando a Lorraine avista o Lipstick ali atrás do Josh na mesa. Não tem como não assistir esse filme e não pular de susto nessa cena, porque eu me assustei de verdade. Bom, a gente sabe que ele vai estar novamente no 5º filme e que ele, de certa forma, vai ser o antagonista principal. Ainda acho que tem outras conexões de outras entidades, mas o Lipstick é o principal vilão da franquia sobrenatural. Acho que o único que tá pau a pau dele é justamente Parker Crane. Bom, e a entidade bônus que eu queria falar, porque eu não podia deixar de mencionar essa entidade, porque essa entidade meio que também tem uma boa participação nisso daqui, principalmente no filme 2, que é a Michelle Crane, que é nada mais e nada menos que a mãe de Parker Crane. Por que eu estou mencionando ela? Porque muitas das cenas horripilantes e assustadoras que acontecem no 2º filme é protagonizado por essa entidade. Então, essa foi a entidade que mais confrontou a Renée, certo? Todas as vezes que a Renée ficava sozinha em casa, era essa entidade que assustava, que aterrorizava ela. E ela é, na verdade, a verdadeira vilã se a gente levar em consideração do passado do Parker Crane. Porque se não fosse ela, o Parker Crane teria sido uma criança normal e não teria feito nada daquilo que ele fez. Então foi por culpa da Michelle que isso aconteceu. É tanto que quando o Parker ele possui o Josh no 2º filme, quem fica manipulando ele, quem fica falando coisas no ouvido dele pra matar as pessoas, pra sair matando todo mundo, é a Michelle. Não é o Parker Crane que tem aquele desejo de matar. Bom, ele tem, mas ele tem um empurrãozinho ali da Michelle, por isso que eu quis fazer uma menção honrosa, digamos aqui, dessa entidade que é a Michelle Crane. Bom, galera, então é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginei, mas tudo bem. Eu acho que dá pra gente entender um pouco dessas entidades e conhecê-las melhor antes do lançamento do 5º filme. Eu não sei se esse vídeo vai ser lançado antes do 5º filme, mas enfim, tá aí pra posteridade. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque vai me ajudar pra caramba. Beleza? Beijão e até a próxima.